Atos capítulo de número 8. Atos capítulo de número 8. Dá um glória aí, Renatão. Glória a Deus. Aleluia. Dá um glória lá desse menino do seu lado aí que está faltando. Tem muito tempo que ele não vem na igreja. Dá um glória aí. Isso. Gente, hoje os sumidos apareceram, né? O anjo saiu cutucando. Olha lá o Wesley. Gente, acho que o anjo saiu acordando o povo. Vai para a igreja. Aleluia. Atos capítulo número 8. Diz assim, ó. Palavra do Senhor. E também Saulo consentiu na morte dele, que é Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição. Fala comigo, perseguição. Contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, o encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de onde? De onde, gente? Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos, que os tinham clamado em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E você diz, graças a Deus por essa palavra. Feche os olhos, Senhor, fala conosco. Queremos ouvir Tua voz uma vez mais. Queremos sair daqui impactados pelo poder da Tua palavra. Pai, que a Tua palavra nessa manhã venha mexer conosco, em nosso coração, em nossa estrutura, nos dando direção, alinhando um propósito a qual o Senhor estabeleceu, que possamos sair daqui melhores do que entramos, para a glória do Teu santo nome. Tira agora todo o peso, todo o cansaço físico, emocional, toda a sonolência. Nós repreendemos agora e declaramos que a mensagem que vai ser ministrada vai alcançar o nosso coração, para a glória do Teu santo nome. Você diz? Amém, graças a Deus. Atos dos Apóstolos é o nome que foi dado ao livro, mas devia ser chamado Atos do Espírito Santo. É o Espírito Santo preparando a igreja para avançar, para crescer, para prosperar, para pregar o Evangelho. O que vai acontecer é algo muito simples. O que, pastor? Jesus vai trocar de corpo. Eu disse que Jesus vai trocar? Ele vai sair de um corpo físico para entrar em um corpo místico. Pastor, o que isso quer dizer? Quando Jesus se entrega na cruz do Calvário, Ele vai deixar o seu corpo natural, o seu corpo de homem, e agora Ele vai tomar posse do corpo que é a igreja. Agora Ele vai estabelecer a igreja na face da terra, e essa igreja tem um propósito muito claro. Qual é? Pregar o Evangelho, pregar as boas novas. Mas entenda isso comigo, o que vai acontecer? Eles não estão entendendo o poder que eles receberam, eles não estão entendendo que o que eles receberam da parte de Deus é algo poderoso, é algo maravilhoso. Eles não estão compreendendo o que está manifestando na vida deles. Então eles se reúnem em Jerusalém, ficam em Jerusalém, porém eles se acostumam com o ambiente de Jerusalém. Eles não querem mais sair de Jerusalém, eles não querem ir para outro lugar que não seja Jerusalém. Jerusalém está confortável, Jerusalém tem o poder de Deus, tem o poder do Espírito Santo, os milagres estão acontecendo. Para que ir para outro lugar? Para que sair? Para que sair do lugar, do ambiente onde eu estou plantado, estou cheio do poder, estou cheio do fogo? Mas aí, meu irmão, o que vai acontecer nesse momento? Jesus, Ele quer que a igreja dele se movimenta, Ele quer que a igreja dele avance. Vira para o seu vizinho e fala assim: você não é um monumento, você tem que estar em movimento. A igreja não pode ficar paralisada como uma estátua. A igreja não pode ficar dentro das quatro paredes, não. A igreja não pode ficar dentro do prédio, não. Nós temos que estar em? Eu sei que está parado ainda, hein? O que você diz não condiz com a sua atitude. Tem que estar em? Movimento. Não. Fala com o seu vizinho: movimento.
Sabe por que a luta chegou? Sabe por que as coisas aconteceram contra a sua vida? Porque sua vida estagnou, paralisou, e não teve mais um movimento. Mas se você voltar a se movimentar, as coisas vão voltar a acontecer na tua vida e na tua história. Você está pegando isso aqui ou não? Nessa manhã Deus trouxe alguém para dizer: olha, eu não vou deixar você paralisado, eu não vou deixar você estagnado, eu vou colocar você em... Dá um tapa nesse vizinho e fala: se prepara, a partir de hoje vai ter que se movimentar, a partir de hoje vai ter que... O capítulo 8 retrata isso, o quê? A igreja está 10 anos já, recebeu o Espírito Santo, há 10 anos parado no mesmo lugar. Eles não saem, eles não querem ir para outro lugar, não querem ir para outra região, não querem ir para outra cidade. E a ordem é ficar em Jerusalém, até que do alto sejais, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então peraí, se eu recebo aqui, o que eu estou recebendo aqui não pode ficar só aqui, eu tenho que levar para quem está lá. Um amém aqui, um glória, alguém meio arrepiado ali, ou de novo. O que eu estou recebendo aqui não pode ficar só aqui, eu tenho que levar para quem está lá. Me ajuda a pregar nessa manhã. Esse vizinho vai dar um glória em nome de Jesus. Fala com ele assim, ó: Deus, nessa manhã, está te apontando como uma flecha, e o alvo é o mundo. Se encha de poder, porque Deus vai te usar lá no mundo para sarar, para curar, para libertar. Tem alguém para reagir a essa palavra nesse lugar? Capítulo 8, eles estão paralisados, 10 anos, eles não saem do lugar, não saem de Jerusalém, tudo está em Jerusalém. Você sabia que as 3 principais religiões do mundo, elas lutam e brigam para ficar em Jerusalém? A briga do Oriente Médio é para tomar posse de um território. Só que você precisa entender, quando Jesus morreu, ele não morreu dentro de Jerusalém, ele morreu fora. Ele estava mandando uma mensagem, qual é? Pode começar em Jerusalém, mas não vai terminar em Jerusalém. Essa frieza me irrita. Pode começar em Jerusalém, mas não vai terminar em... O problema seu é achar que tudo vai acontecer só aqui. O problema seu é achar que tudo vai resolver só aqui. Não, eu recebo aqui e levo para quem está lá. Eu pego aqui e encho quem está lá. Eu recebo unção aqui e transfiro para quem está lá. É Deus dizendo: eu não criei esse ambiente para te deixar como uma estátua. Eu criei esse ambiente para te fazer ficar em movimento. Levante as suas mãos aos céus. Deus está dizendo para alguém nessa manhã: eu vou tirar você dessa estagnação espiritual, eu vou arrancar você dessa paralisia espiritual, porque eu vou colocar a tua vida em movimento. Eu estou cansado, eu estou triste, eu vou parar. É porque está paralisado, irmão. Se começar a movimentar, não vai ter tempo para tristeza, não vai ter tempo para angústia. Não, porque, pastor, eu estou me movimentando no reino de... E Deus tem uma estratégia. Quando eu não quero ir, Ele sabe me enviar. Ixi. Fala com o seu vizinho: segura que agora é a hora do problema. Olha o que está escrito. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição, para de graça, contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos. Pastor, estou sendo perseguido. Pastor, começou a perseguição agora da minha vida. Saiba que foi o próprio Deus que começou essa perseguição, para te tirar da sua zona de conforto. Você está muito confortável onde você está. Você está muito confortável no teu local de trabalho, está muito confortável dentro da igreja. Aí Deus fala assim: eu vou trazer um desconforto para ele, vou trazer um desconforto para ela. Para quê? Para ele se movimentar. Deus é um Deus de movimento, e está dizendo: os meus filhos também precisam se movimentar. Pastor, estou sendo perseguido no trabalho, é porque ficou fácil demais. Aí Deus levanta alguém lá para te perseguir, e quando te persegue, você sai de Jerusalém e começa a fazer aquilo que Deus te pediu para fazer.
É perseguição, pastor, mas é demônio. É Deus usando até o demônio para te tirar dessa zona de conforto. Você ficou muito confortável, começou a dar tudo certo para você. Você começou a andar e as coisas acontecerem. Eu falei assim, não é assim não. Espera aí, vou colocar ele no meio de uma perseguição para ele entender que eu não chamei ele para ficar parado. Eu chamei ele para ficar em... Toma cuidado, que esses ambientes que geram conforto na gente, dinheiro no bolso, casinha boa, carro bom, cuidado. Que aí Deus fala assim, se acomodar e paralisar, eu levanto perseguições para colocar você para se movimentar. Deus está dizendo para alguém nessa manhã, eu vou colocar você em movimento de novo. Eu vou colocar você em movimento de novo. Ficou parado até o dia de hoje, mas eu estou colocando essa igreja em movimento novamente. Não, levante as duas mãos. Eu não aceito comunidade evangélica Bereia ficar paralisada, estagnada. Deus vai colocar uma unção de movimento em nossas, por onde nós passarmos, nós vamos movimentar o reino de Deus para esse lugar. Quem está comigo, reage aqui. Fala comigo assim, ó, a perseguição, fala, a perseguição vai me dar direção. Está cheio de gente sem direção, porque está na zona de conforto. Aí Deus persegue um pouquinho, ele fala, agora eu tenho direção. Pastor, eu queria dar glória, você vai dar. É Deus perseguir que alguém entra na direção certa. Deus está dizendo, essa perseguição vai gerar uma direção para a tua vida e para a tua história. A igreja estava sem direção, mas quando Saulo começou a perseguir, quem é Saulo? É aquele que mais tarde vai pregar o evangelho, mas enquanto ele não prega, ele persegue, porque tem gente que é assim, enquanto não conhece, persegue, bate, machuca, mas depois que conhece, ele se levanta e agora fala assim, a partir de hoje eu defendo esse negócio. Não preocupe com quem está perseguindo. Tenta entender para onde Deus está te dirigir. Tem algum lugar que Deus está te enviando. Tem algum ambiente que Deus está te direcionando. E a perseguição está sendo usada para isso, para te dar de... Fala com o seu vizinho, não pare agora. No meio da perseguição. Porque é essa perseguição que vai te dar direção. Quando eu não tenho direção, eu costumo ficar nos ambientes que eu conheço. Quando eu não tenho direção, eu costumo ficar em zonas de conforto, em ambientes que são confortáveis. Mas quando Deus me dá uma direção, e eu não vou, Deus coloca o que? Perseguição, para me fazer movimentar em direção àquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu preciso que alguém entenda nessa manhã, essa perseguição não está vindo do inferno. Essa perseguição não vem da terra, essa perseguição vem do céu. É Deus falando, eu não quero você acomodado, eu não quero você acomodada, porque eu sei que você pode mais, eu sei que você pode crescer mais, eu sei que você pode avançar mais, eu sei que você pode prosperar. Alguém está entendendo o nível da palavra? Deus não te quer paralisado, porque o inimigo quer frustrar você, paralisar você, mas Deus te quer em movimento. Só alguém que pode dar glória nesse lugar. Pega na mão do seu vizinho e fala assim, a partir de hoje Deus vai te tirar da zona de conforto. Está tudo tão confortável, tudo tão bonito. Aí Deus agora faz perseguição na igreja. Mantém os apóstolos lá dentro de Jerusalém. Por quê? Muita gente foi presa, muita gente foi perseguida. Eles precisavam cuidar dessas pessoas, mas o resto teve que sair de Jerusalém. Aqui é maravilhoso. Quando eles começam a se dispersar, a Bíblia diz que Deus vai enviar Filipe. Vai enviar quem? Filipe. Ele vai para uma cidade chamada Samaria. Qual é o lugar? Vai de graça. Qual é o lugar? Jogo do Cruzeiro você grita mais, ó. Jogo do Galo você perde a voz. Chega na igreja você fica num trem de... Qual que é a cidade? Samaria. Qual é a cidade? Samaria. Filipe vai para Samaria. Pastor, por que ele vai para Samaria? Porque existe uma colheita para ter lá em Samaria.
Deus vai te direcionar para ambientes de grandes colheitas. Uma mão, duas, três, quatro, isso. Tem crente que não consegue nem pegar a palavra profética. Vou liberar mais uma vez. Deus vai te direcionar para ambientes de grandes colheitas. Lembra que João disse? Um dia Jesus foi a Samaria, chegou lá por volta de meio-dia, sentou no poço, encontrou com uma mulher. Olha isso, ele que é a fonte agora está sentado no poço. O poço é de Jacó, mas ele é a fonte de Jacó. Aquele que é a fonte agora pede água para a mulher. Quando ele pede água para a mulher, aquela mulher fala assim: como sendo tu judeu, pede água para mim que sou samaritano. Existia uma rivalidade, existia uma briga, uma contenda entre eles. Resumindo a história, que eu não vou pregar sobre isso, Jesus diz assim: olha, você precisa entender uma coisa. Eu conheço a tua vida e conheço a tua história. Você tem 5 maridos, e o que você está agora não é seu. Espera aí, pastor. Essa mulher passou 6 homens pela vida dela, até ela encontrar com o 7º. 6 fala de coisas do homem da terra, 7 fala de Deus. Ela teve 6, procurava se preencher, e ao que não preenchia, até o dia que ela encontrou com a fonte. Ela ia no poço todos os dias, mas não conseguia se saciar, até o dia que ela encontrou com... E quando ela encontrou com a fonte saciou a sede dela. E aquela mulher não precisou mais procurar, pelo contrário, ela virou agora uma semente na cidade de Samaria. Pastor, não entendi. Uma mulher sozinha, a Bíblia diz que ela pregou para todos os homens daquela cidade. Cadê as mulheres nesse lugar? Cadê as mulheres? Ei, não precisa de 10, não precisa de 5. Uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus é capaz de revolucionar toda uma cidade. Cadê as mulheres nesse lugar? Cadê as mulheres nesse ambiente? Cadê? Solta o grito de glória aí. Só que você precisa achar o homem certo para te potencializar. Fala comigo, o homem certo não é meu marido, não é meu pai, não é meu chefe. O homem certo. Para de esperar no seu marido aquilo que só Jesus pode fazer. Para de esperar do seu chefe aquilo que só Jesus pode fazer. Só Ele pode te saciar. E uma vez que você foi saciado, agora você está preparada para lançar semente, para pregar a palavra, para chacoalhar Samaria. Aquela mulher foi uma semente que Jesus plantou. A Bíblia diz que ele foi a Samaria, mas só encontrou com uma mulher, e ele foi embora, não precisou de mais, porque uma é suficiente para mudar toda a história de uma cidade. Para de graça, chacoalha o vizinho e fala assim: só você é suficiente para mudar a história da sua casa, da sua família, do seu local de trabalho, dessa igreja. Ele não dá nenhum glória, está desviado. Lá em casa só eu que sou crente. Ai, pastor Luto, só eu que oro. Você sozinho é suficiente. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus é a maioria. Agora se atente para mim no que eu vou pregar, é muito sério. Toda vez que o inimigo repara, percebe que você está indo para um ambiente de grande colheita, ele vai se levantar. Redobre a atenção. Toda vez que o inimigo perceber que Deus está te direcionando para um ambiente de grande colheita, o inimigo vai se posicionar contrário. Jesus plantou uma semente, aquela semente ganhou toda a cidade. Agora Filipe está indo lá para colher, mas quando ele chega lá, a Bíblia diz que tem um Simão feiticeiro, um Simão mágico, que iludiu as pessoas. Existe um feiticeiro naquele lugar, que se antecipou a Filipe, para iludir aquele povo. Olhe para mim e redobre a atenção. Eu preciso falar aqui nessa manhã, para algumas pessoas entenderem. O diabo não brinca de ser diabo. Ele sabe aonde trabalhar e como trabalhar. O diabo, ele é territorialista. O que é isso, pastor? O diabo trabalha nessa região e não trabalha em outra, ele só trabalha nessa região. Lembra que um dia Jesus foi a Gadara? Jesus foi expulsar um demônio, era uma legião.
várias legiões. E quando chegou lá, ele dá ordem. As legiões pedem para ele, falam assim: olha, nos permita sair, mas não nos deixe ir embora dessa região. Queremos ficar nessa. Eu posso mudar de recipiente, só não quero mudar de região. Olhe para mim. O diabo, ele gosta de ficar em territórios, em ambientes, nós chamamos de principados. Eles gostam de ficar em regiões, em lugares aonde eles vão desenvolvendo o seu trabalho. O demônio não morre, o demônio não envelhece, ele permanece lá por gerações. Se ninguém se posicionar, ele continua naquele lugar infiltrado. É por isso que você vai ver histórias como alguém diz: olha, a minha avó casou grávida, ela engravidou antes de casar, a filha dela também engravidou antes de casar, e agora a neta também engravidou antes de casar. Você fala assim: é porque elas são para frente. Não, é porque existia um espírito naquele lugar. O mesmo espírito que trabalhou na vida da avó, trabalhou na mãe da neta. Tem alguém comigo aqui nesse lugar? O pai, ele olha para o filho e fala: filho, você está indo pelo mesmo caminho que eu, não faça isso. E o filho fala: pai, mas eu não consigo sair desse caminho. Ele viu o avô drogado, o pai drogado, o filho drogado. Ele viu o avô adulterando, o pai adulterando, o filho adulterando. Ele fala: não consigo sair dessa situação. E alguém não entendeu que isso não é físico, é espiritual. Vou melhorar para você entender. Abraão está com Sara, vai descer para o Egito. Quando chega lá, olha para o rei, vira para o rei e fala assim: ó, ela não é minha esposa, ela é minha. Ele mente. Anos depois, o seu filho Isaac vai para o mesmo lugar, para a mesma região. Quando chega lá, ele nem sabia da história, porque o pai não ia contar essa história para ele. Quando ele chega lá, olha para cá, ele faz a mesma coisa que o pai. Ele mente sobre a esposa, para não morrer. Espera aí, por que os dois mentiram? É porque havia um espírito escondido e oculto naquele lugar. Tem lutas que nós estamos enfrentando, que a gente não conseguiu entender, mas é de ordem espiritual. Todas as vezes que o inimigo, ele vê que Deus vai te levar para um ambiente de grande colheita, ele se posiciona para tentar travar, paralisar aquilo que Deus vai fazer através da sua vida e da sua história. Quando Jesus está indo para Gadara, olhe para mim, ele está indo para Gadara para libertar aquele homem daquelas legiões. A Bíblia diz que ele entra dentro do barco. Jesus entra dentro. Jesus entra dentro. Jesus entra dentro. E quando ele entra dentro do barco, os discípulos estão com ele. Ele vai para o fundo do barco e ele dorme. Jesus, Jesus, Jesus. Está igual alguns crentes que hoje de manhã. Jesus está dentro do barco, indo libertar alguém, mas ele, a Bíblia diz que a tempestade se levanta, o vento é contrário, o barco vai para um lado e para o outro, a água começa a entrar dentro do barco, e Jesus, imagine a tempestade que eles estão enfrentando, o vento contrário, a água dentro do barco, e fala assim: nós vamos morrer, hoje a gente morre, e Jesus está. Olhe para mim, se você não dá glória agora, está desviado. O barulho da tempestade não acorda Jesus. O barco balançando não acorda Jesus. A água dentro do barco não acorda Jesus. Mas na hora que um discípulo chama Jesus, Jesus acorda. Não entendeu ainda, né? Ou de novo. Você acha que sua voz é mais poderosa que a tempestade? Não. Você acha que sua voz é mais poderosa que as águas? Não. Mas quando um discípulo de Jesus clama a Ele, não importa o que ele esteja fazendo, ele para e ele atende aquele que está clamando. É por isso que o diabo, no meio dessa tempestade, quer que você silencia, quer que você fique calado em silêncio, porque em silêncio ele vai te vencendo, em silêncio ele vai tomando conta da situação. Mas quando você cansa e fala: a partir de hoje não, Jesus,
Jesus, Jesus. Eu estou pregando para alguém que está vivendo tempestade, só que a ordem é: clame por Jesus. Levante as duas mãos ao céu, levante. Você que sente que é para você essa palavra, dá um grito e fala: Jesus! O que a tempestade não fez, o que as águas não fizeram, ei, a sua voz tem poder de fazer, a sua voz tem poder de... Fala com o seu vizinho: vai ficar calado até quando? Clame àquele que pode mudar a tua vida e a tua história. Jesus levanta. Jesus? Dentro do? Quando Jesus levanta, a Bíblia diz, e Jesus, repreendendo o vento, repreendendo o mar. Peraí, tem alguma coisa errada. Vento não repreende, Edson. Vento que nem poder, a autoridade manda parar. Vento não se repreende. Água não se repreende. Pastor, o que se repreende? Fala comigo: espíritos malignos. Jesus entendeu, para que uma grande colheita acontecesse lá, ele teria que repreender. Não entendeu ainda? Para uma grande colheita acontecer lá, você repreende. Vou de novo. Para uma grande colheita acontecer, você repreende. A luta está lá, mas a autoridade está. O problema está lá, mas Jesus está com você. O problema é quando eu estou nesse ambiente de lutas espirituais e eu não me posiciono. Entro calado da igreja, saio calado da igreja, entro com problema, volto com problema pior ainda. É Jesus dizendo: você não entendeu ainda. Basta você abrir a tua boca e clamar, porque quando você repreender esse demônio, não importa onde ele está escondido, ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair. Eu vim pregar essa manhã para alguém que vai viver uma grande colheita, mas antes da grande colheita, o diabo vai ter que sair, o diabo vai ter que fugir. Alguém comigo nesse lugar, alguém comigo nessa casa, solta o grito de glória. Levante as duas mãos para o céu, levante, com autoridade, fala: Senhor Jesus, nessa manhã, eu dou uma ordem a todos os espíritos que estão tomando conta da minha casa, do meu lar, da minha finança, da minha saúde. Eu dou a ordem agora: diga sai, diga sai, diga sai, diga sai, diga sai. Fala: Senhor Jesus, eu não aceito espíritos imundos tomarem conta da minha vida, mas eu dou uma ordem nessa manhã: sai, sai, sai. Quem pode reagir a essa palavra? Vira para o seu vizinho e fala: a partir de hoje tem grande colheita. Cuidado para não confundir. Essa briga dentro de casa não é física, ela é espiritual. Essa luta no trabalho não é física, é espiritual. Esse problema que você está enfrentando não é físico, é espiritual. E só tem uma maneira de você vencer: é mandando aquilo que está atrapalhando sair. Levanta a mão direita para o céu, levanta a esquerda também. Fala: a partir de hoje, eu não vou dividir o mesmo ambiente com Satanás. Aonde eu chegar,
ele vai ter que sair. Aonde eu pisar, ele vai ter que bater em retirada. Alguém pode reagir a essa palavra? Fala com seu vizinho, cuidado, para você não confundir as coisas. Deixa eu falar, posso? Eu estou cansado de aconselhar aquilo que é para expulsar. Pastor, fulano está precisando de um conselho, está precisando de expulsar. Pastor, esse casal está numa luta brava, tem que expulsar. Pastor, lá em casa a miséria tomou, tem que expulsar. Eu estou cansado de aconselhar aquilo que tem que mandar embora. Há um silêncio na igreja essa hora. É porque nós estamos enxergando tudo como normal, tudo como natural. E a Bíblia diz que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra a carne, nem contra, mas é nas regiões. Eu queria que nessa manhã você entendesse, que quando você mandar esse espírito embora, o que estava parado vai voltar a se movimentar. Eu vou te dar 30 segundos, para você mandar embora esse espírito aí mais uma vez. 30 segundos, levanta a mão para o céu e manda embora, vai. Assim não sai nem um cheiro ruim. Abre a boca e dá ordem a Satanás, fala, sai. Nós estamos dando uma ordem nessa manhã a todos os espíritos imundos que atravessaram o nosso caminho. Pode bater em retirada. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. É tão sério o que eu estou te falando. É tão sério isso, que tem gente que está pronto para ir para um novo nível. Porém, toda vez quando vai, alguma coisa te puxa. Quem já sentiu assim? Eu estou pronto a prosperar, na hora que eu alguma coisa me traz lá para trás de novo. Eu tinha um cachorro chamado Zac. Era da família, o Zac. Pastor alemão com vira-lata. A nossa casa não tinha portão. O Zac era o portão. Olhe para mim. O Zac tinha muita força. Só que um dia a gente ficou nervoso, comprou a melhor corrente que tinha. Grossa, grandona. Chumbamos na parede. Falei, eu quero ver você miserável sair daqui. A corrente dele era grandona. Ele ficava debaixo de onde ficava a máquina de lavar. Só que ela tinha mais ou menos, sei lá, uns 5 metros. E até na onde que era o portão de entrada da casa. Tinha uma escadinha, só que não tinha portão. Era só escadinha. Os desavisados que não sabiam que existia um cachorro, subia 3 degraus, o Zac vinha correndo. Na hora que ele ia pular na pessoa, a corrente fazia assim, ó, vau. Ele dava 3 piruetas para trás. E caía. Você está aqui? É para ver se você entende onde eu quero chegar. Tem gente que está com o meu cachorro. Está com uma força violenta para ir para o próximo nível. Mas quando vai alguma coisa, te puxa para trás com muita força. Fala comigo, elos vão ser quebrados nessa manhã. A corrente é formada por elos. Um elo no outro. E aquilo lá vai te prendendo e vai te segurando. Deixa eu melhorar para você entender. Quando você vai no médico hoje, antigamente você ia no médico, eu nem sou tão velho assim, mas eu lembro. Ele só examinava a gente. Perguntava nada, examinava e tchau. Hoje eles fazem algumas perguntas assim, ó. Sua avó já teve essa enfermidade? Sua mãe já teve essa enfermidade? Alguém já passou por isso que você está passando? Porque até o mundo entendeu que se tem coisa que não for quebrada na sua vida agora, você vai carregar por resto da sua vida. Só que nessa manhã, aquele que se levantou e se posicionou, Jesus, Ele está levantando uma igreja
que vai romper com os elos do passado. Você não vai repetir os mesmos erros do seu pai, não vai repetir os mesmos erros da sua mãe, porque nós vamos romper com o elo, nós vamos avançar para um novo nível, nós vamos crescer para uma nova história. Alguém comigo para reagir a essa palavra? Você tem que entender que dentro de você existe uma força tão poderosa que é capaz de romper com os elos dessa corrente. A igreja precisava entender que dentro dela existia uma força tão poderosa que tinha poder de quebrar com esses elos, arrancar com esses elos. Eu estou pregando para alguém que está preso, paralisado, mas dentro de você tem uma força tão gigantesca que tem poder para quebrar, romper com esses elos. Me lembro que um dia alguém chegou lá em casa. Nesse dia parece que o Zac, ele não estava normal. E ele falou assim: hoje, não vai ter corrente que vai me segurar. E ele deu um salto, irmão. E ele foi, na hora que eu pensei que ele ia dar 3 piruetas para trás, ele arrancou a corrente com tudo. E ele correu, ele sumiu no meio do mapa. Quando eu lembrei dessa história, ele falou comigo: é assim que o inimigo faz. Vai colocando elos em você. Mas no dia que você entender a força que você tem, bate na mão do vizinho e fala: você ficou preso até o dia de hoje, mas hoje você vai se soltar. Diga: hoje você vai se soltar. Porque, pastor, existe uma força dentro de nós, chamada poder do Espírito Santo de Deus, que rompe com as correntes, que despedaça os grilhões. Essa força está em nossa vida. Aleluia. Filipe foi para Samaria. Quando chegou lá, o inimigo queria tomar conta do ambiente. Ele falou assim: ninguém vai tomar conta do ambiente onde é a minha colheita. Ninguém vai ficar no ambiente que é direito meu. Ninguém vai tomar posse daquilo que Deus me prometeu. A Bíblia diz que Filipe colocou a cidade de Samaria de cabeça para baixo. Aonde ele passava, ele mandava os espíritos imundos embora. Ele curava. A Bíblia diz que as pessoas ouviram a voz dele e viram o que aconteceu através da vida de Filipe, porque ele decidiu sair de Jerusalém e ir para ambientes onde Deus estava colocando ele. Não entendeu ainda? Deus estava tirando ele de Jerusalém e levando ele para ambientes maiores. Deus trouxe alguém aqui nessa manhã para dizer: estou te arrancando de Jerusalém. Estou te arrancando de Jerusalém e vou te levar para ambientes maiores. Deixa eu melhorar isso aqui. Nós vamos parar de pastorear igreja e vamos começar a pastorear a cidade, o bairro, a região, a casa, o quintal, o local de trabalho, a faculdade. Alguém está comigo nesse lugar? Alguém pode levantar as duas mãos? Deus está colocando autoridade sobre a tua vida, porque nós vamos parar de pastorear ovelhas que já estão prontas e vamos atrás daquelas que estão perdidas. Nós vamos entrar nos lugares aonde o inimigo pensou que tinha tomado conta. Vamos expulsar o inimigo, vamos curar os enfermos, vamos libertar os cativos, e por onde passarmos, o nome dele vai ser glorifica. Alguém pode reagir a essa palavra? Fala com seu vizinho: a partir de hoje, você vai romper com os elos que te prendiam. Fica de pé. Você não vai lutar mais na carne. Você vai lutar no Espírito. Lembra que no início eu falei que Jesus ele mudou de corpo?
Ele saiu de um corpo físico e entrou para um corpo místico. O corpo místico se chama igreja. O corpo místico se chama igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra o corpo do Senhor. Não é o demônio que ataca, é nós que atacamos. Não é o inferno que avança, nós que avançamos. Pastor, não entendi. Deus te colocou hoje aqui nessa manhã para te dizer: tem poder e tem autoridade para fazer o inimigo recuar por onde você passar. Glória a Deus. Quando você chegar, ele vai ter que recuar. Quando você chegar, vai ter que recuar. Eu estou liberando essa palavra, se você levantar as duas mãos para receber. Aquele problema da tua empresa está caindo por terra hoje, porque Deus te deu autoridade. Esse espírito vai ter que recuar. Essa luta dentro de casa, na família, hoje Deus está liberando autoridade sobre a tua. Vai ter que recuar, porque Deus está liberando um novo tempo sobre a tua história. Tem alguém para reagir nesse lugar? Atos 8, verso 7. Atos 8, verso 7. Olha o que acontecia quando Filipe chegou em Samaria. Pois que os espíritos imundos saíam de que os tinham, clamando em alta, e muitos paralíticos e coxos eram. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: você vai chegar e você vai ver como é que tem muita gente presa nessa área. Você vai ver como é que tem muita gente amarrada nessa área espiritual. Mas quando você chegar, você não chega em silêncio. Você chega dando ordem. Você chega dando nada de pedir. Me lembro que uma vez estávamos no monte. Eu era pequeno, criança. Pequeno até hoje. Todo mundo orando. Manifestou um demônio numa pessoa. E de repente, uma mulher que estava na igreja, nova convertida, ela estendeu a mão e ficou assim: por favor, diabo, sai. Por favor, diabo, vai embora. Você está rindo? Mas quando você fica brigando dentro de casa com a sua mulher, quando você fica brigando com o seu marido, você está fazendo a mesma coisa com o diabo. Por favor, vai embora. Ninguém fala nada nessa hora. Quando você aceita a situação do jeito que está e não se posiciona, você não está dando ordem, está pedindo por favor, ele não obedece. Mas quando você entender a autoridade está sobre a sua vida, e você fala assim: eu estou te dando uma ordem agora, Jesus Cristo, pega tudo que é seu e bate. Você vai ver a família mudando. Você vai ver as finanças mudando. Você vai ver até a saúde melhorando. A Bíblia diz que ele curou muitos, só mandando o diabo embora. Alguém está aí? E depois de tudo, olha o que aconteceu. Atos 8, versículo 8. Atos 8, versículo 8. Leia comigo. Na época, quando eu era mais novo, eu estou ficando velho, né? Porque tudo era mais novo. Sangue de Jesus. Quando a pessoa não gostava de estudar no colégio normal, ela fala assim: vou lá fazer um Mobral. O Mobral era pagou, passou. Parece que não aprendi nem a ler. Se você estudou no Mobral, tem que voltar a estudar de novo. Quem sabe ler aqui? Deixa eu ver. No 3, hein? 1, 3. O que havia lá? E antes de Filipe chegar? Opressão, demônio, loucura. Mas quando um cheio chegou, observe que no início foi uma mulher
E agora no final está sendo Cadê os homens dessa casa? Deixa eu ver. Você achou que ia ficar de fora? Deus está dizendo, um homem cheio é suficiente para mudar. Não é igreja não. É o quê? É o quê? Para de querer mudar o que já está pronto. Começa a mudar aquilo que está lá fora, precisando de uma palavra de Deus, de um homem cheio do Espírito Santo, que se levantem os Filipes da nossa geração, que se levantem homens cheios da glória de Deus, que se levantem pessoas comprometidas com o reino, porque o diabo não vai ficar na nossa frente, e por onde passarmos o nome do Senhor será glorificado. Alguém para reagir essa palavra? Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Segura aí. Cadeias quebrar. Sabe o que vai acontecer? Fica aqui perto da irmã Eva. Pode ficar sentada, filho. Pode ficar sentada. Sabe o que vai acontecer? Depois que você mandar o diabo embora, mostrar que a autoridade está sobre a sua vida. Lê comigo, Atos 8:8. Deixa eu sentar aqui. E havia a luta ainda está porque você não mandou embora. A tristeza ainda está porque você não mandou embora. Porque na hora que você mandar embora, grande, porque o que Deus faz não é pequeno. Pode começar pequeno, mas não vai paralisar num tamanho pequeno. O que o nosso Deus faz Deus está dizendo para alguém nessa manhã: se prepara, a partir de hoje uma grande alegria vem sobre a tua história.